Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, que está à frente do cargo, à frente da pasta já há um ano e vai falar conosco aqui sobre as novidades da cultura no estado de Mato Grosso. Olha, a Assembleia acaba de aprovar aí algumas matérias importantíssimas que estão sendo encaradas como divisor de águas na questão da cultura regional. Secretário, bem-vindo aqui ao Repórter MT. Satisfação. Eu vou lhe perguntar logo, para começar, sobre esses 4 projetos que foram aprovados pelo Parlamento Estadual, que eles representam, na prática, a cultura de Mato Grosso. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, esses 4 projetos de lei, que agora são lei, cabe a todos nós cumprirmos, Já foram sancionados? Aliás, no Brasil, leis no Brasil não faltam, né? Falta o cumprimento das leis. E no caso do CPF da cultura, que inclui essas 4 leis, Conselho, Plano, Fundo e Sistema Estadual, realmente eu acho que você tem razão. É um divisor de águas, é um conjunto de leis muito orgânico, muito integrado e que tem a sua coerência nessa união. Então a gente está falando do Conselho Estadual de Cultura. A gente sabe que o Conselho vinha com um histórico muito problemático. Nós tivemos uma operação da Delegacia Fazendária, inclusive, no segundo semestre de 2014, que apontou uma série de irregularidades, inclusive alguns conselheiros presos, enfim, um capítulo triste da história da cultura em Mato Grosso. E a revisão dessa legislação era entendida como urgente. Então, o governo Pedro Taques encarou isso como uma prioridade. Começamos a reformular a lei do Conselho juntamente com as outras leis. Já nos primeiros dias de governo, criamos um grupo de trabalho. Esse grupo formulou uma minuta. Essa minuta foi levada em consulta pública para todas as regiões de Mato Grosso. Nós, inclusive, inauguramos o site participaçãosocial.mt.gov.br. Então, a população pôde opinar, participar, questionar, sugerir, criticar. Desse exercício democrático, saímos com um texto. Esse texto foi submetido pela Casa Civil, pelo governador, para a Assembleia Legislativa. Foi plenamente interativo, então. Houve a participação popular. Como é a característica desse governo, né? Outras leis estão sendo construídas, vem sendo construída nesse primeiro ano de trabalho, com essa metodologia, né? Realmente incentivando a participação social. Haverá outras leis da cultura esse ano, a lei de revisão, toda a revisão do patrimônio histórico, os processos de tombamento e registro e a cultura viva, que nós levaremos adiante dessa mesma forma. E os deputados em sessão extraordinária em janeiro aprovaram por unanimidade as leis. Então, temos agora uma responsabilidade enorme de implantar esse conjunto de 4 leis. Então, comecei falando do Conselho. Nós temos... Só uma pausa aí. Participação popular, que foi o senhor está dizendo aí, dessa questão de ouvir a população. Nesse contexto, estão inseridos aí os atores propriamente da cultura, os artistas regionais foram ouvidos, tiveram sua chance de opinar sobre o que eles querem, quais as demandas. Sim, inclusive o plano estadual ele foi construído nos últimos 3 ou 4 anos. Ele já vinha sendo trabalhado, discutido com a classe, antes inclusive dessa gestão, mas ele estava parado na burocracia do Estado desde 2013. Então nós retomamos esse processo do plano estadual. Agregamos a necessidade de revisão das outras leis e do sistema estadual, de uma forma que o Estado possa se integrar ao sistema nacional e possa dar coerência aos mais de 50 municípios de Mato Grosso que já fazem parte do sistema nacional. Então faltava esse elo estadual. De forma mais prática, o que significa isso? Significa a criação de uma grande rede, de uma capilaridade enorme. O objetivo é que todos os municípios integrem esse sistema, de uma forma que os recursos que serão garantidos pelo Fundo de Fomento à Cultura, já que a partir agora da nova lei do Fundo ele passa a ter uma vinculação com a Receita Tributária Líquida em 0,5%, que é o que faculta a Constituição. Vai ser crescente sempre, então. Quer dizer que ele vai até 0,5%, né? Crescente 0,1% por ano. Hoje nós estamos até 0,5%, limite teto 3,45% em 2019. E esse recurso possa ser distribuído e possa servir para a realização do plano estadual de uma forma mais dinâmica, mais ágil, com repassos fundo a fundo e outras metodologias um pouco mais
menos burocráticas que o sistema de convênios que a gente pratica hoje entre os entes estadual e municipal. Então temos conselho, plano, que é um planejamento detalhado para os próximos 10 anos, o sistema nacional, o sistema estadual que integra o sistema nacional e os municipais, e o fundo, que é a base de financiamento para que isso aconteça. Porque não adianta você ter um conjunto muito bonito de princípios e de objetivos se você não tem a fonte financiadora. O que parece o diferencial aí, de forma positiva, é que é vinculado à receita corrente líquida, não é? Quer dizer, então algo garantido para as gerações posteriores, né? A gente vem falando assim, nós estamos construindo realmente uma política de Estado. Nós não estamos, o governador já insistiu... Não é para esse governo. Não é para a próxima eleição, é para a próxima geração. Nós estamos falando de um plano de 10 anos, com detalhamento das metas, das ações, dos objetivos, dos programas, sabe? As transformações mais profundas, sociais, a transformação do ser humano, ela se dá com o tempo. Né? Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, não é com um evento, né? Não é com um oba-oba que você faz ali que você vai mudar. Então, ele está preocupado muito em como levar esse processo de democratização e de descentralização, mas de uma forma sustentável. O senhor falou agora há pouco, secretário, que para usar até uma frase do Chico Buarque, sobre a página infeliz da nossa história, que nesse caso aqui, da cultura, era o Conselho, sempre foi o Conselho de Cultura, né? Aquele episódio ruim que ocorreu em 2015, ilustrou tudo que a gente realmente está falando aqui, que é essa questão negativa. O que está sendo feito para mudar com essas legislações, com essas leis aprovadas agora? O que vai mudar, que vai tornar sensível a diferença do Conselho de agora? Algumas dessas práticas a gente já aplicou em 2015, no nosso primeiro ano de governo. Por exemplo, os projetos não são aprovados pelos conselheiros. Aí que estava o cerne. Porque qual é a função do conselheiro? Qual é a função do conselho? Uma função nobre, uma função de pensar os programas, de pensar as metas, as políticas públicas, assim, pelo menos, de trazer a voz das regiões, trazer as demandas dos segmentos, num papel muito mais nobre do que estar ali fazendo uma negociação rasa de projetos. Se aprova o meu, que aprova o seu. Suscetível à corrupção? Não é isso. Então, os 12 editais de prêmios que a Secretaria realizou no ano passado, em cada segmento, então nós estamos falando de teatro, de circo, de dança, ou da economia criativa, de música, de artes plásticas. Cada uma desses segmentos é um mundo. Então, não existe uma pessoa que saiba tudo de tudo. Então, bom, é um edital de grafite, é um edital de literatura. Então, quem são as pessoas que vão avaliar esses projetos? Não é o secretário, não é o servidor da pasta, não é o conselheiro. São profissionais de notório saber naquele assunto. Mas quem que escolhe esses profissionais de notório saber? Tem a participação ali do servidor. Alguém vai escolher. E qual que é a blindagem feita para que não ocorra o que vinha acontecendo? A blindagem é que ele não tenha nenhuma relação com os proponentes, nenhuma relação com a secretaria, com os servidores, que ele tenha... muitos foram de outros estados, muitos que não participaram, muitos são já pareceristas de grandes prêmios, por exemplo, o prêmio Camões de literatura. Daí eu não quero saber, né? Daí eu não quero saber. Você tem quem avaliou meu projeto? Foi essa pessoa. Qual o currículo dela? Está aqui o currículo dela. Por que meu projeto não foi aprovado? Tem um parecer. Está ali o parecer. Olha, meu projeto foi aprovado porque a minha planilha orçamentária tinha falhas, etc. A gente quer que as pessoas se aprimorem. Quem sabe no outro ano ela melhora aquilo que não foi legal e ela possa ser contemplada. Então isso é uma ferramenta de fomento. Agora, é importante que fique claro para todos que essa é uma das ferramentas de fomento da Secretaria. A Secretaria de Cultura tem outras responsabilidades enormes, que vão muito além de atender ou de organizar uma demanda que vem da sociedade. Eu estou falando dos museus, de toda a rede de museus, das bibliotecas. As festas históricas. Existe um sistema de bibliotecas, existe um sistema de museus, existe um setor de patrimônio histórico, material e imaterial, existe a preocupação com a salvaguarda, com a educação patrimonial, etc. Você tem levantamento desses centros históricos, desse patrimônio histórico? Hoje são 109 bens tombados que estão desassistidos, né?
muito assistidos. Espalhados O ano passado nós conseguimos a manutenção e a reforma de alguns poucos, mas são muitos, né? Então esse crescimento gradual do orçamento é fundamental para o cuidado do nosso patrimônio histórico, né? A gente tem que agora, por exemplo, dia 18 e 19, o governador vai transferir a capital de Mato Grosso para Vila Bela, da Santíssima Trindade. Oficialmente, a capital vai deixar de ser Cuiabá e vai ser Vila Bela. No dia 18 e 19 de março, vai voltar a ser onde foi a primeira capital de Mato Grosso. Com qual objetivo? Para trazer de volta a valorização? Exatamente, esse viés de consciência histórica, de conhecimento de toda a nossa tradição, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Ali vão todos os secretários, nós teremos provavelmente a participação, a presença de ministros, de autoridades bolivianas. Existe uma intenção, uma preocupação muito grande de aproximação com a Bolívia, né, com uma política de fronteira bem estruturada. Ali existe o Palácio dos Capitães Generais, um patrimônio histórico extremamente importante. Está ali abandonado há muitos anos, né? Então a gente está fazendo uma manutenção agora, uma primeira etapa mais simples desse momento para poder receber o governador. Em seguida a gente entra realmente com uma reforma mais profunda, com a aprovação do IFAM, etc., para que a gente possa ter um restauro mais apropriado desse patrimônio. Mas são 109 e outros tantos que ainda estão por serem tombados. Então, eu enfatizo isso, que a Secretaria de Cultura ela tem esse aspecto da preservação, do fomento e da descentralização das artes, mas existem outros aspectos da cultura que muitas vezes não são nem entendidos como cultura. Que eu estou falando, por exemplo, do design, da moda, da gastronomia, da própria arquitetura. Estou falando de setores que nós chamamos de economia criativa, ou muitos chamam de economia da cultura. Aquilo que você gera emprego, gera renda, gera divisas. Entendi. Mas não estamos falando de arte, não estamos falando do artista. Nós estamos falando de profissões, até o audiovisual, aquele que lida com a comunicação em estúdio, televisão, rádio, TV. Estamos falando de profissões criativas, que transformam ideias e criatividade em produtos e serviços, que se transformam em recursos financeiros. Né? Isso faz parte de um programa, de uma política muito ampla, que a Secretaria de Cultura está empreendendo em parceria com outras 4 secretarias: Educação, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. E esse link é importante, né, para a questão econômica, porque se você faz um trabalho linkado com o setor de turismo, por exemplo, Vila Bela da Santíssima Trindade é um município que atrai turistas. Essa é uma característica muito forte desse grupo de secretários desse governo, o diálogo e a integração nas políticas públicas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Junta de Turismo, desde o início, definiu quais eram as prioridades do turismo. Então, nós, cultura, já nos alinhamos a essa definição, porque o cobertor é curto. Não adianta querer mudar o mundo de uma hora para outra. Então, a gente precisa ter o cuidado, por exemplo, com a manutenção da cavalhada de Poconé, com a manutenção do Congo, de Vila Bela, e festas e manifestações populares tradicionais de Mato Grosso, que precisam do fomento, do amparo do Estado. Sim. Então, e isso é muitas vezes aquilo que o turista busca. Aquele turista que vai ao Pantanal, ele quer ver as festas populares do Pantanal, ele quer conhecer, ele não quer só ver os animais ou fazer uma pescaria, ele quer saber como vive o homem do Pantanal, como ele comemora suas festas, as festas religiosas, as festas de São Benedito, como que isso acontece. Tem tanta curiosidade, né, para ser explorada e para ser mostrada principalmente. Nós mesmos, né, a gente tem muito essa preocupação. Nós, inclusive, em maio, vamos realizar um projeto chamado Festival da Identidade Mato Grossense, que nós lançamos no ano passado, e agora vamos realizar um segundo ano um pouco mais arrojado, que é Mato Grosso para os mato-grossenses. Quem está em Alta Floresta conhece muito pouco aquilo que acontece em Barra do Garças. Barra do Garças em casa quando não, sabe, Mato Grosso é um mundo. A gente sabe aqui na nossa área, a gente poderia encaixar aqui Portugal, Espanha, França e Itália, e ainda sobra espaço. Sim. Então, imagina como que a gente pode promover essa integração, essa aproximação das regiões de Mato Grosso para que a gente possa se conhecer. Como a gente pode fazer isso? Por exemplo, o cuiabano tomar conhecimento e absorver aquilo que ocorre com a cultura sulista lá de Sorriso, de Sinop, onde há uma gama muito forte dos sulistas. A gente se conhecendo a produção artística, conhecendo os costumes, conhecendo, por exemplo, a viola de coxo. Ela é um símbolo muito forte da cultura pantaneira e da Baixada Cuiabana. Mas quem está na região do Araguaia desconhece, nunca viu um instrumento de perto, nunca ouviu o som. Então, como é que a gente pode promover? E o que a gente sabe da região do Araguaia
que é tão mato-grossense quanto qualquer outro município. Então, esse tipo de integração, de aproximação de valores, de saberes, de produção artística, faz com que a gente se aproxime, se entenda, e daí a gente possa fortalecer esse sentimento de unidade do Estado. Eu vou encerrar esse bloco aqui, é o seguinte, a questão dos 4 projetos que eu falei para o senhor, de forma sintética, se o senhor conseguir aí, provável que consiga, passar aqui para quem está nos assistindo o que é um, o que é o outro, o que é o outro, para a gente estabelecer, já que você falou que o cobertor é curto, e se entende que esses 4 projetos estão fomentando a cultura mato-grossense, o que diz cada um e aonde que eles vão ter o efeito prático? Bom, eu diria assim, o Fundo de Fomento é o pilar financeiro que vai permitir a realização das ações. Quais ações? As ações que estão no plano estadual, um planejamento de 10 anos detalhado. Esse planejamento nos integra a um sistema nacional. E quando nós criamos o sistema estadual, nós abrimos esse vaso, essa rede de capilarização com os municípios. E quem decide para onde vai o dinheiro? Controle social, participação social, é o Conselho. Então, a criação de mecanismos de instâncias onde a gente ouça a voz das regiões, onde as regiões possam trazer as suas demandas, onde os segmentos tragam suas demandas, é o Conselho. Então, eu diria, daí a importância dos 4 projetos caminharem de forma integrada. Né? O Conselho revisado, sistema e plano, e tendo como pilar de sustentação o fundo. O fundo, então, é o garantidor, não é? De toda a execução desse E isso trabalho. É o que torna esse conjunto de leis único e singular no Brasil. Né? O próprio ministro da Cultura, Juca Ferreira, publicou no site do Ministério um texto lindo que ele escreveu, Parabéns Mato Grosso, valorizando a iniciativa, parabenizando o governador Pedro Taques, dizendo da importância da visão de futuro e do amadurecimento que a gente está vivendo ao levar esses projetos adiante. Parabenizou também os deputados, né, porque a Assembleia aprovaram, é parte fundamental do processo. Se aprovasse um só, não daria tão certo, porque teria que ser os 4 sincronizados. Os deputados entenderam, discutiram, aprovaram, fizeram emendas que colaboraram com o projeto, que melhoraram o projeto. Então, a gente sai de todo esse processo agora com a sanção muito entusiasmado e com uma garra, com uma vontade de levar isso agora adiante. Como eu disse no começo, não adianta ter a lei ali se a gente não cumpre, se a gente não faz com que ela vire realidade.